Final do ano chegando e com ele, né, as famigeradas listas de melhores do ano. E aqui a gente vai fazer uma listinha também, mas na verdade vai ser dos livros que eu mais gostei de ler nesse ano de 2020. Meu nome é Lívia Corvelari e esse é meu canal de resenhas literárias Livros por Lívia. Mas nesse vídeo eu não vou fazer uma resenha, eu vou compartilhar um pouco com vocês quais foram as leituras que eu mais me emocionei fazendo, ou que eu mais me diverti também, nesse ano de 2020 que foi tão difícil. Bem, para começar, os livros foram os meus grandes companheiros nesse momento de isolamento social e eu vou contar um pouco para vocês como é que foram as minhas leituras. Eu escolhi 10 livros que eu mais gostei de ler e eu não curto muito essas listas de melhores do ano, melhores livros. Então, é uma lista bem pessoal e eu vou falar em ordem alfabética de título porque não é uma lista também que tem primeiros ou últimos lugares. O primeiro da lista é o livro de poemas A Mulher Submersa, da Mar Becker. Esse livro foi lançado esse ano, em 2020, pela editora Uratal, e eu já acompanhava a Mar Becker no Facebook, onde ela costuma postar mais os poemas dela, e eu fiquei muito feliz quando ela foi lançar esse livro, o primeiro livro dela, e eu comprei até em pré-venda, ele veio até autografado, e foi um livro que me acompanhou muito. A leitura dele foi muito impactante por ser poemas que falam sobre mulher, sobre corpo, sobre o amor, sobre o sexo. Tanto que quando eu terminei de ler a última página, eu já voltei na primeira e até agora eu ainda volto em alguns poemas que ainda mexem muito comigo. Então, para quem gosta assim de poesia, eu aconselho também a seguir a Mar Becker no Facebook para conhecer um pouco mais da poesia dela. Eu li também A Vegetariana, da sul-coreana Han Kang. Esse livro aqui foi lançado em 2018 pela Todavia, com tradução do coreano Jae Young-woo. E é bem interessante porque é uma tradução direta do coreano, eu achei isso bem legal. E é uma leitura muito diferente de tudo que eu vinha lendo, uma leitura muito densa, muito envolvente também. É um romance bem curto e ele é narrado por 3 pessoas bem diferentes, né? A gente não ouve a voz da protagonista, né? Essa protagonista do título, né? Uma mulher que decide parar de comer carne, assim, do dia para a noite. E aí tudo em volta dela começa a ruir, a família, o casamento. E a gente nunca tem acesso aos pensamentos dela, porque quem conta essa história, no primeiro capítulo é o marido, no segundo é o cunhado e finaliza pela irmã dela. É um livro bem tenso, né? Ele fala sobre questões, assim, sobre alguns tabus, né? Ele fala sobre repressão feminina, abuso, fala sobre você não conseguir se encaixar na sociedade, você buscar a sua própria autonomia e ter essas dificuldades. Apesar de ser um romance bem curto, ele é bem denso, mas eu gostei muito de ler, foi uma ótima leitura também. Continuando agora com uma brasileira, quer dizer, mais ou menos, porque a Carola Saavedra, ela nasceu no Chile, mas veio morar no Brasil quando tinha 3 anos, e esse ano eu li dela o Com Armas Sonolentas, lançado em 2018 pela Companhia das Letras, e esse livro eu simplesmente achei ele maravilhoso. Ele também é contado com 3 vozes diferentes, né, por 3 mulheres diferentes, e é um livro que fala sobre ancestralidade de uma forma muito simples, né, como é que as ações de pessoas que vieram antes da gente ainda impactam na nossa vida. E essas 3 mulheres que contam a história, né, a gente tem a primeira que é a Ana, que é uma aspirante atriz que vai morar na Alemanha. A gente tem a Mike, né, a segunda mulher que conta essa história, que é uma jovem alemã, mas que começa a se sentir um pouco uma relação estranha com o Brasil. E a terceira personagem, ela não tem nome e a gente fica sabendo que ela teve que vir para o Brasil muito nova, ainda foi obrigada a sair da casa da mãe para vir trabalhar como doméstica no Rio de Janeiro, por causa que a família dela era muito pobre. E através dessas 3 mulheres bem diferentes, que aos poucos a gente vai entendendo qual a relação entre elas, a história vai se desenhando. É uma história bem intensa também, que flerta um pouco com realismo fantástico e me instigou também a ler mais coisas sobre a Carola Saavedra, mais coisas que ela escreve, na verdade. Outro livro que eu li também foi o Frankenstein, da Mary Shelley, que eu já gostava muito dos filmes, eu gosto muito da história, mas eu ainda não tinha lido o livro, porque eu estava procurando uma tradução que fosse legal. E eu descobri essa edição aqui da Ediouro, que além do Frankenstein tem o Drácula e tem também o Médico e o Monstro, e é traduzido pela Adriana Lisboa, que é uma escritora que eu gosto muito. Eu já até resenhei um livro dela aqui para o canal, vou deixar aqui em cima para vocês verem também. Mas voltando ao Frankenstein, eu gostei muito do livro. Ele é de fato um clássico. A gente se envolve muito na leitura. A forma da Mary Shelley escrever é muito criativa,
com alguns saltos no tempo, com flashback, até a parte das cartas que eu talvez achei que que eu fosse achar um pouco maçante, eu também me interessei muito e eu gostei muito de todas as camadas de interpretação que o livro também traz até hoje, que vai se transformando com o tempo. E uma parte que eu gostei muito do livro, que é pouco explorada nos filmes, é quando o monstro começa a aprender a ler e a escrever, que ele aprende sozinho, ele aprende sobre linguagem, aprende sobre comportamento humano, só de observar uma família, é uma parte muito bem descrita pela Mary Shelley. E uma outra coisa também que eu achei interessante no livro é que fica um pouco difuso quem é o vilão da história, se é um monstro ou se é de fato o Frankenstein, né? A gente acaba ficando mais do lado do monstro, que nem tem nome, e isso de não ter nome é até uma questão para ele também, do que do próprio Frankenstein, né? Que é o cientista que criou essa criatura e acabou abandonando ela no mundo sem nenhum cuidado. E agora, mudando completamente de cenário, vamos para o Rio de Janeiro. Outro livro que eu gostei muito de ler foi o Glória, do Vitor Eringe. Esse romance foi lançado em 2012 pela editora Sete Letras e era um livro que estava um pouco esquecido na minha estante, mas eu resolvi ler esse ano e gostei muito. Ele se passa todo no Rio de Janeiro e conta a história dessa família, os Alencar Costa e Silva, que é uma família bem peculiar, que gosta muito de fazer piada um com o outro, tá sempre falando com ironia, ninguém se leva a sério, e até que o pai morre e deixa, né, deixa uma mulher, a viúva, e 3 filhos, o Daniel, o Abel e o Benjamin, que vão seguir caminhos completamente diferentes um do outro. Bem, é um pouco difícil dizer que essa é uma leitura divertida de se fazer, apesar de todas as ironias que a gente vai acompanhando ao longo do livro, porque na verdade ele te coloca em algumas situações que você ri para não chorar, porque ele toca, né, em temas muito densos de relações familiares, mas eu gostei muito da forma como ele vai conduzindo a história, contando do crescimento desses irmãos ali, passando pela adolescência até a fase adulta e a relação conturbada entre eles e a mãe também. E nessa lista não poderia faltar também a literatura produzida aqui no Espírito Santo, e um outro livro de poesia que também me acompanhou nesse momento de isolamento social foi O Labirinto Mínimo, da Fernanda Tatagiba. Esse livro foi lançado em 2019 pela editora Pedregulho e é o segundo livro da Fernanda. E ele traz poemas bem curtos que buscam assim, o entendimento do outro, o entendimento de si mesmo, mas todos passando por uma relação muito forte com a natureza. E outro livro de poesia que eu também li esse ano foi O Que Se Cala no Escura, do Casella Ultramarx. Esse livro foi lançado em 2018 pela Aves de Água e eu já li alguns outros livros do Casé também, eu sempre gosto muito. E esse livro, começando acho que pelo título, já é bastante impactante, já mostra um pouquinho sobre o que ele é, né? Buscar essa cura pela linguagem, pela fala, que calar não é a solução. E a forma que ele é escrita também é bem interessante, porque é como se fosse um grande, longo poema. Existe um fio condutor que vai ligando todos os versos, todas as estrofes, e a gente vai se envolvendo nessa quase história, né, poética, né, mas em nada se assemelha a uma prosa, é realmente diferente. E para quem gosta de poesia também eu sempre indico os livros do Casé. Mais um livro de capixaba nessa lista, por acaso todas as produções do Espírito Santo ficaram juntas, e esse aqui é o novo livro da Marília Carreira, o terceiro livro dela, o Pretendo Fechar os Olhos Assim Que Puder, que ela lançou esse ano, em 2020, pela editora Pedregulho. E é um livro de contos curtos e todos eles flertam com o fantástico, com o universo dos sonhos. A gente vê também outras realidades ali nos contos, onde morte e vida parecem se confundir. E foi bem interessante acompanhar assim, a Marília, enquanto escritora, se arriscando também no realismo fantástico ou realismo mágico, como alguns dizem. Bem, agora o penúltimo livro da lista, que é o livro de contos Redemoinho em Dia Quente, da Jari de Ares, que foi lançado em 2019 pela Alfaguara, ou Companhia das Letras. E esse livro aqui eu terminei de ler, essa lista já estava pronta, mas eu dei um jeito de colocar ele nessa lista porque eu gostei muito. A Jarid, ela é cearense e ela tem uma voz que eu achei muito própria nos contos. Cada conto a gente conhece uma mulher diferente e se emociona com essa mulher. São todas histórias que parecem que ou a gente já ouviu falar ou que a gente já viveu também. E essa é uma das belezas do livro, né? Transformar em literatura a história de mulheres simples que não se encaixam nos padrões ou que desafiam as expectativas. E para finalizar, o ganhador do Nobel de 2019 sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk, com tradução da Olga Basinska-Shinzato, e essa edição maravilhosa da Todavia. E eu me apaixonei por esse livro e me apaixonei também pela protagonista, que é vegetariana, protetora dos animais e astróloga. A história mistura suspense com humor e com algumas doses de ironia também, porque tudo começa quando o vizinho dela morre e as cachorras delas desaparecem.
mas o livro também faz uma grande reflexão sobre o homem e a sua relação com a natureza. E ele também tem um filme que foi baseado nele, que eu indico muito também, que é o Rastros, que é uma produção polonesa, com atores poloneses, então tem uma estética bem interessante, bem diferente do que a gente está acostumado. Bem, esses foram os 10 livros que eu mais gostei de ler nesse ano, que eu mais me emocionei, que eu mais me diverti. E se vocês querem que eu faça uma resenha de algum deles, é só comentar aqui embaixo para eu saber. E eu quero saber também de vocês quais foram os livros que vocês mais gostaram de ler esse ano. E muito obrigada por assistirem até o final e até o próximo vídeo.